Olá, boa noite, 21h07. Vamos iniciar a nossa live de perguntas e respostas. Telemedicina na prática, nosso episódio de número 52. Aqui eu vou responder dúvidas de colegas médicos a respeito da telemedicina, aos colegas que desejam iniciar na telemedicina, ampliar os seus atendimentos e ter mais liberdade. Meu nome é Asdrubal César, sou médico, trabalho também como professor de uma faculdade de medicina, educador, e vamos aí conversar um pouco mais sobre telemedicina hoje, trazendo as dúvidas dos colegas que participaram aí do workshop Telemedicina na Prática, da aula 1. Se você ainda não assistiu a aula 1 do workshop Telemedicina na Prática, vai lá no link onde você fez a sua inscrição e assista. Você deve ter recebido um link para a aula 1 no seu e-mail ou nos grupos de WhatsApp que você está participando, tá? Então, quero saudar aqui, dar muito boa noite aqui ao pessoal que está nos acompanhando. Obrigado, nosso sempre amigo aí, acompanhando a gente, Dr. Rubens, né, que foi nosso aluno, né, do curso de Telemedicina na Prática, está sempre conosco acompanhando. Obrigado, Dr. Rubens. E vamos lá, fique à vontade também para perguntar durante a live, né, ao final da live eu vou responder a sua pergunta. Você que está aqui no Instagram, se quiser, vem aí para o canal do YouTube, telemedicina.na.prática, e você pode também participar lá no chat, que a gente vai ter mais interação por lá, tá bom? Mas fique conosco, vamos lá. Então, o workshop Telemedicina na Prática já começou, e começou ontem, no dia 20. As próximas aulas vão ser amanhã, no dia 22 de março, e no dia 24 de março. Então, se você ainda não assistiu, assiste a aula 1, porque tem uma sequência lógica das aulas, tá? E você pode clicar na descrição desse vídeo ou no link da bio do Instagram para assistir o replay da aula 1, tá? Onde eu falei sobre 3 oportunidades da telemedicina para os médicos ampliarem seus atendimentos. Se inscreva, então, aqui também no canal do YouTube e siga nosso conteúdo, que sempre tem coisa nova todo dia. Então, vamos para as dúvidas da aula 1, né? Olha só, o pessoal mandou algumas perguntas, a gente selecionou, né? Porque várias pessoas fizeram a mesma pergunta, então a gente selecionou e compilou aqui as perguntas. Então, qual o melhor prontuário eletrônico a utilizar na telemedicina? Então, o prontuário eletrônico, ele deve ter a ferramenta de videochamada, para você poder fazer as videochamadas de forma integrada no prontuário eletrônico, que vai ser muito mais prático, mais seguro para você, e você vai ter aquilo mais organizado do registro dessas informações, porque é uma exigência do Conselho Federal de Medicina o registro em prontuário dessas interações por telemedicina que você fizer com seus pacientes. Tá? Então, o pessoal que fica aí conversando no WhatsApp, trocando informação ali, tirando dúvidas, isso daí já é considerado também uma telemedicina. Então, você deve registrar isso em prontuário e formalizar esse atendimento, tá? Então, os prontuários eletrônicos, eles devem atender pelo menos aí as normas da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, e também se eles atenderem a norma IPA, né, que é RIPA, né, vamos falar em inglês, né, HIPPA, que é uma legislação americana, mas se atende a essa legislação, certamente estará atendendo a legislação brasileira também, tá? E na aula 3, na sexta-feira, eu vou falar mais sobre o tema, tá? Porque é nessa aula que eu vou falar o passo a passo seguro para você fazer a telemedicina em até 30 dias. Mas para chegar na aula 3, assista a aula 1 e a aula 2, que será amanhã, para você ter essa sequência lógica, tá? Outra pergunta que mandaram, e é muito comum, né? Se pode usar o WhatsApp, Skype, Zoom para fazer a teleconsulta. Eu recomendo que utilize as ferramentas desenvolvidas para a telemedicina, tá? O WhatsApp, ele não foi desenvolvido para fazer telemedicina. É uma ferramenta de conversa, interações entre as pessoas, mas não para fazer telemedicina. Então, para as questões relacionadas à segurança das informações, dos dados, para atender a LGPD, por exemplo, eu não recomendo que você use ferramentas semelhantes ao Skype, WhatsApp, Zoom, exceto o Zoom, que tem uma ferramenta desenvolvida para telemedicina. O Zoom tem uma ferramenta paga, que é para telemedicina. Aí, ok, porque você está usando uma ferramenta desenvolvida para esse fim, tá? Então, o paciente entrou em contato comigo, ou uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp, querendo uma consulta, alguma coisa, formaliza agendamento, tá? No sistema de agendamento do seu prontuário eletrônico, da sua clínica, e marca horário, envia o link e faz essa interação formal por telemedicina e registro das informações de prontuário, tá? Então,
essa é a maneira ideal de se fazer, tá bom? Então, para fazer teleconsulta, prontuário eletrônico, com ferramenta de videochamada, para você fazer isso com mais segurança. Qual outra questão que eu também não gosto muito dessa questão do WhatsApp? A questão de você ter uma informalidade também na maneira como as pessoas enxergam, né, a telemedicina que você ficar fazendo pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp a gente utiliza aí para conversar com os conhecidos, né, o grupo do condomínio, o grupo do futebol, o grupo da família, né, o pessoal fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, né, então o paciente, numa interação por WhatsApp, ele não vai interpretar que aquela teleconsulta é algo formal, que tem todo, vamos dizer assim, um ritual para ser feito, tá? Ele vai achar que é uma conversa, como ele tem conversa com o grupo dos amigos, tá? Então, eu recomendo formalizar esse atendimento em ferramenta adequada para isso, tá? Então, telemedicina é um ato médico e deve ter todo, né, o seu ritual, vamos dizer assim, né, de um ato médico, né? Então, a formalidade de um ato médico. Então, por isso que é um outro ponto negativo para o uso dessa ferramenta aí do WhatsApp para fazer telemedicina, tá? Então, ferramentas corretas, como eu falei, eu vou falar um pouco mais na aula 3, tá? Mas as ferramentas corretas são prontuário eletrônico, com ferramenta de videochamada, com que atenda a LGPD, legislação brasileira, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e que atenda a IPA, tá? RIPA, né, que é a legislação americana. Se ele atende a americana, ele vai estar automaticamente atendendo toda a legislação brasileira, tá? Então é isso aí, o nosso colega Rubens também concorda, né? Verdade, todo cuidado é pouco, né? Pois se trata de um ato médico. Exatamente, porque é formal, tem responsabilidade, tem o teu conhecimento, né, que você se dedicou, e tem o seu tempo também, né? Então, a telemedicina é ato médico, você também deve também ter a sua justa remuneração por isso. Então, se você ficar fazendo conversinha em WhatsApp, isso é informal, né? Você também não vai ter ali a questão dos seus honorários, né, devidos, tá? Então, formaliza esse seu atendimento, tá? Utiliza as ferramentas corretas para fazer essas interações via WhatsApp, tá bom? Então, transfere do WhatsApp, né? Eu chamo consultinha de corredor, né? Olha, historinha de ficar lá no WhatsApp trocando informação é consultinha de corredor. Passa isso para o atendimento via telemedicina da maneira formal, como deve ser feito, tá certo? Vamos lá, a terceira pergunta aqui, que foi selecionada. O que preciso fazer? Ah, tá. O que preciso para fazer o atendimento por telemedicina? Quero iniciar, nunca fiz, tá? Então, você precisa ter as ferramentas para fazer o atendimento telemedicina do início ao fim, tá? Na aula 3 eu vou falar o passo a passo, né? O que você precisa, o que você tem que ter, mas de forma geral, o que você precisa? Já falei, prontuário eletrônico é uma das coisas que, na minha opinião, é fundamental. Segundo, você precisa assinar os seus documentos, né? Não adianta nada, você faz o atendimento, faz uma prescrição, ou vai emitir um relatório, ou uma solicitação de exames, e você não tem como assinar esse documento de forma correta, né? Que é com o certificado digital. Então, se você não tem um certificado digital, você não vai fazer a telemedicina da maneira correta. Então, seus documentos não vão ter validade, tá? Então, você precisa ter o certificado digital para fazer. Além disso, você precisa se capacitar, né, para fazer telemedicina. Então, estudar sobre a telepropedêutica, tá? Estudar sobre a legislação, né? São esses passos. Capacitação é fundamental. Assim como foi para você se formar médico, a sua especialização, ou se você comprou um equipamento, você também se capacitou para utilizar esse equipamento, certo? Sei que deve ter colegas aqui que fazem ultrassom, por exemplo. Comprou o equipamento de ultrassom, né? Se capacitou para utilizar ele, né? Tem colegas que fazem exame, né, de ecodopplercardiograma, certo? Precisou se capacitar para fazer, né? Então, é a mesma coisa. A telemedicina é uma ferramenta e você vai se capacitar para utilizar ela, tá? Outra pergunta que nos encaminharam sobre as receitas, né, digitais. O que eu posso enviar, tá? Você pode enviar receitas digitais de medicamentos não tarjados, tarja vermelha ou tarja vermelha com retenção de receita. As outras receitas, a azul, a amarela,
as receitas numeradas, né, que essa numeração depende da vigilância sanitária do seu município ou estadual, você não consegue enviar de forma eletrônica, tá? Você tem algumas maneiras de suprir isso. Você pode fazer seu atendimento online, tudo, e você vai combinar com o paciente como vai ser retirada essa receita ou como vai ser enviado para ele, com certos cuidados que você precisa ter para garantir aí a segurança das informações, tá? No curso de formação telemedicina na prática, eu tenho uma aula sobre receita digital e a gente fala também sobre isso, tá? Sobre essas receitas em especial. Mas o que você já pode saber aqui, né, que é o básico, é que você pode sim emitir prescrições digitais que são aceitas em todo o Brasil de medicamentos não tarjados, tarja vermelha e tarja vermelha com retenção de receita, tá bom? Aqui dá um delay, né? Alguns estão mandando algumas perguntas aqui que eu já falei um pouquinho já atrás, né? Mas eu vou reforçar aqui, tá? A pergunta sobre assinatura digital. Para fazer assinatura digital, você tem que ter um certificado digital, tá? Esse daí é o caminho. Não sou bom em informática. Como posso fazer telemedicina? Bom, tudo a gente aprende, né? Creio que ninguém entrou na faculdade de medicina sabendo uma anamnese, um exame físico, tá? Ninguém saiu da faculdade de medicina já sabendo, por exemplo, operar um equipamento, né? Como eu falei, até equipamento simples, né? Um ultrassom. Acredito que até em breve, né? A questão do ultrassom portátil, né? Vai ser algo que vai se tornar até vai ter aulas, né, nas faculdades de medicina muito em breve, acredito eu, principalmente para uso em pronto-socorro, atendimento de emergência, né, que o ultrassom portátil tem se mostrado uma ferramenta interessante nesses casos. Então, quando a gente também saiu da faculdade, não sabia tudo, e assim a gente foi aprendendo. Então, não tenha medo, né, de utilizar essas ferramentas, né, não tenha medo do software, não tenha medo, né, das ferramentas para utilizar a telemedicina. Você aprendeu coisas muito mais difíceis, tá? Tenho certeza que aprendeu coisas muito mais difíceis de se fazer e teve que se dedicar bastante para ser uma médica ou um médico, tá? Mas eu já tenho idade, sou idoso, não gosto de mexer com essas questões. Aí é uma questão de você ir diminuindo as suas barreiras pessoais, né? Quando a gente fala assim, eu não gosto de informática, já está botando uma barreira, né? Você tem que tirar essa questão, não gosto. Tira o não, já fica no gosto de informática, certo? Então, muda o teu discurso, né? O que você verbaliza, que vai mudar a maneira como você vai enxergar as coisas e como vai fazer. Então, essa história também, os idosos vão ter dificuldade com a telemedicina, os pacientes idosos. Isso também cai por terra. Conheço muitos idosos que sabem mexer melhor num smartphone do que muitos jovens, né? Utilizam aí as redes sociais, estão fazendo vídeos, né? Então, mesma coisa com a telemedicina. Eu sou médico, tenho 35, 40 anos de formado, não tem problema. Telemedicina também é para você. Basta ter vontade de fazer e tirar o não gosto de informática, ou não vou conseguir fazer, tá? Sempre tira o não, só tirar o não, vai ficar vou conseguir fazer, gosto de informática. Corta a palavra não do teu vocabulário, tá certo? Isso aí. Obrigado aqui, o pessoal está achando legal essa parte aqui, né? É um pouco de mentalidade, né? Mudança de mindset, né? Então, tá certo. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui, ó. Tem muitas dúvidas sobre o exame físico, me sinto insegura, como ter segurança para fazer. Essa aí eu vou responder mais amanhã, tá? A aula 2 é uma aula sobre exame físico. Então, para não dar spoiler, né, eu não vou falar muito aqui, que eu quero que você venha para a aula 2 também, tá? Porque, como eu falei, é uma sequência, né, desenvolvida aí para você que quer iniciar na telemedicina, ampliar seus atendimentos e ter mais liberdade, tá? Então, muita gente fala, mas esse lance aí de ter mais liberdade, como é que é? Olha, se você domina uma ferramenta, você tem mais liberdade, né? Por quê? Vamos botar aqui um carro, fazer uma analogia, né? Se você não sabe dirigir e tem um carro na garagem, você não tem liberdade de pegar ele e sair dirigindo e ir para onde você quiser, certo? Então, agora que você sabe dirigir, tem um carro na garagem, tu entra no carro e sai dirigindo por aí, vai onde você quiser, certo? Isso é ter liberdade. Conhecimento é liberdade, tá? Então, a telemedicina é uma ferramenta. Se você tem o conhecimento de como utilizar essa ferramenta, você vai ter mais liberdade, tá? Então,
o exame físico é uma das maiores perguntas aí dos médicos em relação à telemedicina. Foi a minha pergunta também. Eu sou professor de semiologia, eu dou aula de semiologia médica. E lá atrás, quando eu comecei a ver sobre telemedicina, que foi muito antes até de 2020, que eu já estava me interessando pelo assunto, era a minha pergunta: como fazer telemedicina sem examinar o paciente? É porque a gente aprendeu de uma maneira, tá? Mas a telemedicina, na verdade, já é utilizada há muito tempo, tá? Principalmente algumas especialidades que são muito requeridas à noite, né? Fora do horário, final de semana, pediatria, obstetrícia, sempre tirou dúvidas, sempre recebeu contato por telefone, né? Eu sou da época da transição, né? Da internet, chegou no Brasil e tal, eu sou dessa época aí, né? Da, da internet de escada, né? Mas eu via o pai do amigo meu, que era médico, ele tinha um bip, né? Aí, dava uma chamada no bip, ele ia lá num telefone, um telefone público, né? Que nem existe mais hoje em dia, um orelhão, né? Até tem um aqui na minha cidade, aqui perto da minha casa, eu até fiz um vídeo do lado do orelhão, porque eu não acreditava que tinha um orelhão ainda na rua. E aí, eu recebia um recado ali na caixa postal do bip, e aí fazia, às vezes, uma ligação para o paciente, dava uma orientação, até passar no consultório e tal. Isso era telemedicina, só não tinha nome telemedicina. Não tinha formalidade, não tinha regra como hoje, tá? Depois passou ali para o telefone, né, também, o celular, né, e o médico dava o celular, o paciente ligava para o celular, aí veio o WhatsApp. Aí o WhatsApp, então, meu, bombou, né? Tenho certeza, levanta a mão aí quem está assistindo aqui, no chat aqui, que levanta a mão, quem já recebeu uma dúvida pelo WhatsApp, um contato de paciente pelo WhatsApp, um paciente que mandou um exame pelo WhatsApp perguntando algo, né, querendo a sua opinião, um, um parente de segundo, terceiro, quarto, quinto grau que você nem conhecia, te mandou uma foto da pele lá, de uma mancha, te perguntou o que era, né, clássico também, tô com tosse, o que eu tomo, né? Então, quem nunca recebeu, né? Tá? Então, levanta a mão aí quem já recebeu, né? Vamos ver, né? Um monte de gente já recebeu, né? Então, então pessoal, telemedicina, na verdade, sempre já existia, tá? Só não tinha esse nome. Por quê? O nome telemedicina foi cunhado lá em 1999, num evento da Associação Médica Mundial, que foi em Tel Aviv, e ali se saiu o primeiro documento sobre telemedicina formal, né, que foi a Carta de Tel Aviv, tá? Então, as questões relacionadas à telemedicina, elas foram ganhando corpo, se formalizando ao longo desse tempo. Mas se a gente olhar para trás, muita coisa já era feita por telemedicina, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se mandavam informações sobre feridos para o hospital que estava na retaguarda, por rádio, por exemplo, né? Para a equipe se preparar para receber. Telemedicina, tá? Exemplo também aqui no Brasil, quando se criou o SAMU, a Central de Regulação, tem um médico regulador, ele recebe um chamado telefônico, onde alguém passa um caso para ele não vê esse paciente, não sabe, e ele tem que tomar uma decisão. Se ele vai mandar uma UTI móvel, se ele vai mandar uma ambulância com um médico, ou vai mandar uma ambulância somente com equipe de enfermagem, ou uma moto-ambulância para chegar mais rápido, ele tem que tomar essa decisão, e essa decisão é uma decisão médica. Então, isso é telemedicina, tá? Então, a gente sempre teve contato com a telemedicina de alguma maneira. O que é novo para nós, aqui no Brasil, foi a formalização da teleconsulta. E aí, quando veio a formalização, um monte de gente ficou espantada, né? Ah, não tem como fazer, não sei o quê, não tem exame físico. Mas aí você pergunta, você recebeu uma mensagem uma vez por WhatsApp de uma pessoa com dúvida de alguma coisa? Ah, sim, recebi. O que você fez? Eu dei uma orientação. Sem exame físico, né? Você não fez exame físico para dar essa orientação. Ah, mas era uma dúvida e tal. Tudo bem, mas é um ato médico, tá? Então, o exame físico existe na telemedicina de uma forma diferente, tá? Porque exame físico é coleta de sinais objetivos, enquanto a anamnese é o que é subjetivo, né? O que o paciente nos conta. Claro que na telemedicina a anamnese ganha uma força enorme e você precisa executar muito bem essa anamnese, porque aí você vai ter mais
corpo, né, vamos dizer assim, mais embasamento para a tomada das suas decisões, de hipótese de diagnóstico e tudo mais, tá? Então, amanhã, na aula 2, eu vou falar sobre exame físico, tá? Então, agora acabou o que eu ia falar de exame físico, senão eu vou dar muito spoiler aí da aula 2, tá? Amanhã eu quero ver vocês na aula 2, tá bom? E, bom, falamos aí sobre várias coisas, né? Liberdade, né? O pessoal está aqui, né, levantando a mão, né? Quem já recebeu mensagem pelo WhatsApp, dúvida pelo WhatsApp, um monte de coisa, né? É isso aí, né? E a galera está participando, né? E realmente, né? Todo mundo já recebeu ou telefonema, ou mensagem, ou foto. Então, está na hora de isso ser feito da maneira correta, como diz a resolução da telemedicina. Essa resolução foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022. Falei isso na aula 1, tá? Linha do tempo da telemedicina, tudo mais. Então, quem não assistiu, vai lá na aula 1, veja as oportunidades que os médicos têm para utilizar a telemedicina. E nessas oportunidades está a oportunidade de você formalizar o seu atendimento e receber os devidos honorários, tá? Quando você faz aí uma interação com o seu paciente ou uma pessoa que está te procurando por uma questão, né, relacionada à parte médica, né, à medicina, você prestou um atendimento, você prestou um serviço, tá? Então você deve ser sim remunerado pelo seu serviço. Isso é ético, está inclusive no Código de Ética Médica, né? O médico deve estabelecer os seus honorários, né, e ser remunerado de forma justa por eles, tá? Pelo seu trabalho, tá bom? Então é isso aí, a telemedicina é essa oportunidade, tá? Bom, vamos ver aqui, o pessoal que está aqui no Instagram também, se quiser, né, lá, o pessoal aqui também está falando no Instagram, né, que também sempre mandam alguma coisa, né, o colega comentou aqui, né, é muito comum isso, né, e é o que eu falo lá na aula de semiologia, na primeira aula de semiologia que eu dou no curso de medicina, eu sempre falo para os meus alunos, olha, gente, existe local adequado de fazer uma consulta médica, né? E aí eu ponho uma fotinho lá do pessoal numa festa e tal, eu falo, ali não é o local, né? Eu faço um X assim. Por quê? Você tem essas consultinhas de corredor, né? Então, você está lá, uma pessoa vem, te pergunta um negócio, não sei o quê, mas o meu filho está assim, 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 você não viu o filho, né? Então, se você, até mesmo no presencial, quando uma pessoa te pergunta sobre alguma coisa que não é sobre ela, é sobre outra pessoa, você está tirando uma dedução, né, de um atendimento à distância, que você não está nem vendo a pessoa, né? Então, poxa, é muito perigoso, né, essas consultinhas de corredor, para você ter algum problema ali, ficar na dúvida, né? Então, faz aí a formalização desse atendimento. Mas aí a pessoa entrou em contato comigo, depois ela não vai querer marcar consulta e tal. Ok, paciência, né? Você vai responder ali adequadamente, falando que, olha, para eu te ajudar melhor, para a gente fazer da maneira correta, eu preciso fazer um atendimento médico formal, que pode ser, se você tem um consultório, né? Pode ser presencial ou por telemedicina, né? E aí você já está dando uma resposta que a pessoa vai decidir, né? Porque se ela está precisando, né? Também a gente tem um sistema, né, de saúde, né? Mas sistema de saúde, isso, aquilo, não vamos entrar nesse mérito. Mas existe um sistema público de saúde com atendimento de pronto atendimento médico. Tem UPA, tem emergência hospital, tem SAMU, tá? Então, se ela está te procurando diretamente aí no teu WhatsApp, no teu celular, é porque ela quer um diferencial, ela quer uma comodidade, ela quer o seu atendimento. Então, é justo que você estabeleça que isso deve ser feito de forma formal, com uma consulta médica, seja presencial ou por telemedicina, certo? Ó, só isso que eu falei aqui já vale muita coisa, né? Porque muitos colegas, quando a gente conversa sobre isso, falam, poxa, eu nunca olhei dessa maneira, né? E hoje, como eu falei, tem resolução de telemedicina. Então, interações à distância, atos médicos à distância, tem regra, tá? E nós precisamos seguir essas regras, tá bom? Isso aí, pessoal. Eu respondi algumas perguntas que eu vi aqui, ó. O
colega comentou sobre medicamentos controlados, receita azul, amarela, né? Eu já tinha respondido anteriormente, tá? Eu só vou repetir rapidamente aqui, então, que talvez o colega não viu e outros que entraram agora, e você pode enviar receitas de forma digital, da maneira correta, né? Utilizando um aplicativo adequado ou software para isso, com assinatura digital, senão não vale nada, tá? Ah, eu fiz um PDF e mandei para o paciente. Ah, eu fiz uma receita na mão, carimbei, tirei uma foto, eu escaneei e mandei para o paciente. Não vale nada. Isso daí é uma cópia. Isso daí não é receita original. Agora, você tem um certificado digital, assinou a receita, com seu certificado digital, isso tem validade. É um documento igual que você fosse no cartório e fizesse a autenticação da sua assinatura, tá? Então, assinatura digital, certificado eletrônico, chave CP Brasil, é igual você ir no cartório e autenticar a sua assinatura, tá bom? Então, as receitas de medicamentos não tarjados, taxa vermelha com retenção de receita, você consegue enviar de forma online. Eu falo que ainda não é possível de forma online as outras, porque é uma questão da Anvisa decidir isso daí, tá? E das vigilâncias sanitárias, né? Resolverem essa equação, que não é difícil, né? Já vou deixa aqui para o pessoal, que é só você estabelecer um sistema de geração de receita, né? Oficializa, né? Os que existem, né? Padroniza eles, e quando for receita esse tipo que é numerada, ele gera o número e já atrela na tua receita. Porque o que é feito hoje? Você vai lá na vigilância sanitária, leva um monte de documento, aí eles vão gerar um determinado número, né? Vamos lá pegar a receita B, né? Azul. Eles vão gerar lá uma numeração de, sei lá, 0 a 1000, aí eles vão te entregar essa relação de números e você vai ter que ir numa gráfica autorizada que possa fazer esse tipo de receita, aí eles vão imprimir, e tem que imprimir todas. Ah, mas eu não uso muito, eu só preciso no ano inteiro eu uso 100. Não interessa, você vai ter que imprimir as 1000, porque eles já te deram o número, né? Então, isso daí dá para fazer. Hoje em dia tem tecnologia para resolver isso daí. Então, eu acredito que muito em breve isso daí também vai estar sanado. Eu acho que depende mais, assim, do pessoal ter uma certa vontade de resolver isso, né? E isso daí já vai estar resolvido. Bem, bem fácil, tá? Já deixei a dica aqui como pode ser feito, tá? Qualquer coisa, o pessoal aí da Anvisa me chama aí para dar uma consultoria, que eu dou uma linha aí para a gente fazer isso daí ficar pronto, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Isso aí, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, então, ó, o workshop Telemedicina na Prática, esse evento que está acontecendo desde ontem, né? Quem não assistiu a primeira aula, vai no link, assiste a primeira aula, para você pegar na sequência certinho. Amanhã tem a aula 2, que será sobre exame físico, amanhã, dia 22 de março. O título da aula é Exame Físico na Telemedicina, como fica? Vamos falar sobre isso amanhã. E na aula 3, o passo a passo seguro para fazer o seu primeiro atendimento via telemedicina em até 30 dias, tá? Toda semana eu faço lives aqui no Instagram e no YouTube, e você pode enviar suas perguntas, né, pelo direct do Instagram, mas agora, no workshop Telemedicina na Prática, a gente tem um formulário lá para você participar, para você deixar uma pergunta que eu vou estar respondendo via WhatsApp, tá? No final do workshop, eu fico até rouco de tantas perguntas que eu respondo. Eu respondo um por um, quem deixou o WhatsApp lá, o número certinho, né? Às vezes acontece a pessoa digitar errado um número, né? E tal, mas quem deixou o WhatsApp certinho pode ter certeza que eu vou responder um a um, tá? Individualmente a sua pergunta, tá bom? Eu gosto muito dessa interação aí, felizmente aí, né, a telemedicina me trouxe outra oportunidade, que foi de conhecer colegas do Brasil inteiro, da gente trocar ideia, né, de compartilhar conhecimento. Esses dias até fiz uma live com um colega, o Dr. Gustavo, que é lá de Pernambuco, né, neuropediatra, e ele comentou que ele estava fazendo telemedicina desde o início de 2020, né, quando foi feita a portaria, né, ministerial, e depois a medida provisória, e ele se sentia sozinho, que ele não tinha nenhum outro colega, assim, próximo dele que fazia telemedicina. Aí ele achou meu material lá no Instagram e no YouTube e começou a acompanhar, e ele falou, poxa, agora eu tenho com quem conversar sobre telemedicina. E a gente fez uma live, foi muito legal, né? Ele já está 100% online, né? É um colega médico que
ele foi migrando e decidiu ficar no 100% online. É uma decisão que alguns colegas médicos podem tomar. E tem pessoas, tem colegas médicos que às vezes se veem numa situação que precisam ficar no 100% online. Mas é melhor hoje você ter essa opção do que não ter essa opção, né? Imagina, há uns anos atrás, um colega médico sofresse uma situação que o deixasse com a sua locomoção diminuída ou abolida, né? E isso daí ia impactar diretamente na sobrevida dele, da sua família, né, no trabalho, na sua dignidade. E hoje, com a telemedicina, é possível um colega poder ficar 100% online, continuar trabalhando, prestando serviço para a sociedade, se sentindo útil e podendo ajudar muita gente com o seu conhecimento, mesmo 100% online, direto da sua casa e, às vezes, né, como eu falei, numa situação que ele não pode se locomover, né? Então, veja como a telemedicina é muito importante e útil para nós médicos. E aí, mais uma vez que eu falo, é uma ferramenta que te dá mais liberdade, tá? Por isso que eu acredito muito nessa questão do uso da telemedicina, das vantagens que ela tem para os pacientes, para os médicos e para o sistema de saúde como um todo. Tá? Não estou dizendo que a telemedicina vai substituir a medicina, conforme a gente conhece, né, e tal. Não é isso. Ela é uma ferramenta a mais no nosso repertório de ferramentas médicas que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Tá certo? Então, pessoal, segue aí amanhã, aula 2 do workshop Telemedicina na Prática. Quem não assistiu a aula 1, vai lá, assista para você ver ela na sequência, tá bom? Aguardo vocês aí, né, para a aula 2. Até mais. Tchau. Um abraço.